Estava assistindo a outra videoaula? Agora é a última. Aguenta firme. Vamos lá. E caminhamos então para a última parte de fisiologia vegetal, que é o fotoperiodismo. O que é fotoperiodismo? São respostas do vegetal frente à duração do dia e à duração da noite. Como assim, Ana? Um exemplo é o que eu já falei lá no começo, que a floração, o surgir das flores, ele é determinado pela duração da quantidade de horas da noite. Então, se a planta não atinge uma determinada hora à noite, de duração de noite, ela não floresce, ou ela floresce, né? Então, a gente chama isso de fotoperiodismo, quando uma resposta do vegetal ela é dependente da duração do dia ou da noite. E nós vamos estudar aqui o caso da floração, ok? Nós temos basicamente dois tipos de plantas. Tem as neutras também, ok? Mas nós temos as plantas de dia longo e as plantas de dia curto, ok? E eu queria que vocês olhassem essa figurinha. Observem que aqui, aqui tem uma florzinha, vou pintar aqui de vermelhinho, tem florzinha. Então, aqui deu flor e aqui não deu flor, tá? Aqui não deu flor e aqui deu flor. Ora, por que uma hora dá flor, outra hora não dá flor? Porque isso está relacionado à duração da quantidade de noite, de horas de noite, tá? Então, vamos lá. Aqui são 12 horas. A gente tem esses 12 horas e isso é determinado por espécie, ok? Não tem como você saber, decorar, nada disso. Isso eu chamo fotoperíodo crítico. Por quê? É a quantidade de horas críticas para a planta florescer ou não, tá? E isso depende de cada espécie, beleza? Então, o que vocês estão vendo aqui? Vamos supor, dia longo. Dia longo é porque tá sol, ok? Então, teve um dia, uma hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 7 horas, 12 horas. Passou de 12 horas de sol. Isso significa que a noite vai ser curta, porque o dia tem 24 horas. Se eu tiver mais 12 horas de sol, nossa, Ana, isso é possível? Isso é super possível, tá? Nos países de clima temperado, 9 horas da noite é dia ainda, dependendo quando é verão, ok? Então, o que acontece? Observe que no caso dessa planta, vou pôr de planta A aqui. Quando ela ultrapassa essas 12 horas, ou seja, quando ela tem uma noite curta. Se ela tem uma noite curta é porque ela vai ter um dia longo, ok? Então, para ela florescer, ela precisa de uma noite curta. Consequentemente, de um dia longo. Então, vamos lá. O que são plantas de dia longo? Vamos ver a definição. Elas vão dar flor quando submetidas a um período de escuro inferior ao fotoperíodo crítico. Olha aqui, inferior. A noite foi curta, foi menor que 12 horas, certo? Então, esse é um valor de cada espécie. Então, quando a planta floresce num período menor que o fotoperíodo crítico, ela é planta de dia longo. Agora, o contrário. Observe a segunda aqui, a planta B. A planta B começou o dia. Deu, sei lá, 10 horas, já começou noite. Olha o fotoperíodo crítico aqui, certo? Então, ela teve uma noite longa. Ela teve uma noite longa, sendo que, olha o fotoperíodo, ele está dentro da noite longa. Então, se ela teve uma noite longa, é porque ela teve um dia curto, né? Ela teve mais escuro do que claro. Ela ficou mais no escuro. E quando ela fica mais no escuro, ela é ao contrário da outra, ela floresce, olha aqui. A outra de cima, ela só floresce se ela tiver uma noite curta. Essa de baixo só floresce se ela tiver uma noite longa. Então, plantas de noite longa são plantas de dia curto. E aí elas só vão florescer quando submetidas a um fotoperíodo crítico igual ou maior, né? Vão florescer quando tiver um período de escuro igual ou maior do fotoperíodo crítico. Ficou ainda difícil de entender? Vamos para outros. Então, vamos lá. Agora
Verão. Verão tem dia longo, na verdade. Inverno tem dia curto. Essa daqui eu acho que é o crisântemo aqui, crisântemo. O fotoperíodo crítico dela é 11 horas, ok? 11 horas. 11 horas vamos colocar mais ou menos aqui, 11 horas. O que a 11 horas está aqui? Quando ela teve um dia longo, mas uma noite curta, o que aconteceu com ela? Ela não floresceu. Mas quando ela teve um dia curto e uma noite longa, ela floresceu. Vejam só, o fotoperíodo era 11 horas. Isso significa que ela precisa, no mínimo, de 11 horas no escuro para florescer. Se for 10 horas e 50, ela não vai florescer. Se for 11 horas e 5, ela vai florescer. E, na verdade, quantas horas ela ficou no escuro? Ela ficou 16 horas. Então, essas 16 horas no escuro foi maior que o fotoperíodo crítico de 11 horas. Então, a planta floresceu. Então, eu falo que isso é uma planta de dia curto. É aquela que vai florescer quando ela ficar no escuro uma quantidade igual ou maior do que aquele fotoperíodo crítico. Agora, vamos ver o nosso amigo alface, tá? O fotoperíodo crítico do alface são 15 horas. Então, o que acontece 15 horas? Veja só, no verão, ele tem dia longo. Se ele tem dia longo, a noite é curta, ok? No inverno, é dia curto, então a noite é longa. Né? No inverno, as noites são mais demoradas. O que vocês percebem? Quando o alface passa por uma noite curta, né? Então, ó, 15 horas era o fotoperíodo crítico. Como o fotoperíodo crítico é 15 horas, ele tem que passar pela noite menos horas do que esses 15. Porque se ele passar 15 horas, se ficar no escuro 14, 13, 12, vai florescer. Mas se ele passar dessas 15 horas, ele não vai florescer, que é o que aconteceu aqui, ó. Passou 16 horas de noite longa e aí ele não floresce. Então, plantas de dia longo, para florescer, elas precisam passar por uma noite com um fotoperíodo crítico menor do que elas precisam passar por uma noite, por quantidade de horas, menor que o fotoperíodo crítico. É o inverso, ok? E aí, agora a gente vai comparar o crisântemo com o alface, tá? Então, olha o que acontece. Planta de dia longo, então tem mais dia do que noite. Noite curta aqui, né? Ó, noite curta, noite longa. O que vocês percebem? O crisântemo não floresce e o alface floresce, porque o alface é planta de dia longo, ok? O crisântemo é uma planta de dia curto e o alface não floresce. Agora, olha que interessante, gente. Se eu pego, eu sou aquela chata que o crisântemo tá dormindo e eu dou um flash de luz no meio da noite, vejam que a quantidade de hora é a mesma, ó, de noite, tá? Azul. Só que no meio da noite eu jogo um flash de luz. Quando eu jogo um flash de luz, o crisântemo não floresce mais. Por que isso? Porque o crisântemo, ele só vai florescer se eu tiver grandes quantidades de fitocromo inativo. Então, eu tenho que ter grandes quantidades de fitocromo inativo. Quando eu jogo um flash de luz, o inativo converte para o ativo. E aí ele não vai ter mais aquela quantidade de inativo. E aí, então, a planta não vai florescer. Então, ó, um flash de luz já é suficiente para que o fitocromo acumule energia,
convertendo-se para o fitocromo ativo e a planta não floresce. Então, olha só, planta de dia curto. Quando eu jogo um flash de luz no seu período de noite, ela não floresce. Aí, olha, o alface vai acontecer ao contrário, né? O alface, quando ele tem noite longa, ele não floresce. Só que você pega o período de noite longa e dá o flash de luz no meio do alface, do desenvolvimento do alface, ele floresce. Por quê? Porque o alface, ele floresce devido ao acúmulo de fitocromo ativo. Então, ele estava inativo, porque ele estava com muita noite longa. A noite estava sendo insuportável. Então, ele estava com fitocromo inativo. Ele só floresce se estiver ativo. Quando jogaram o flash de luz, o fitocromo dele passou a ser ativo. Aí ele consegue florescer. Tá bom? Então, plantas de dia longo, quando colocam um flash de luz na sua noite longa, ela floresce. Tudo bem? Depois vocês leem aí a explicação. Muito bem, e a gente encerra então essa última parte de fisiologia com uma questãozinha de segunda fase da Federal do Rio de Janeiro. Pessoal, com isso, né, a gente finaliza o conteúdo de biologia vegetal, ok? Lembrando que nesse ano eu não dei para vocês a parte de tecido e órgão vegetal, ok? Para a gente condensar o conteúdo. Então, eu vou deixar um tópico no Moodle como conteúdo extra para quem quiser, né, e puder estudar de forma paralela, ok? Claro que tudo que tiver de conhecimento vier agregar, né? Então, a parte de tecido e órgão vegetal não será pedido em prova, não será cobrado questionário, é apenas para quem conseguir estudar aí de forma paralela, ok? Um beijo e a gente volta estudando os animais. Até lá!